Bem, amigos do Movimento Espírita Catarinense, hoje é um dia de grande alegria para todos nós que integramos o Movimento Catarinense Espírita, porque estamos recebendo mais um colaborador daqueles que construíram o Espiritismo em Santa Catarina, que é Avelino Alves, que foi presidente da Federação no período de 76 a 79, logo após a gestão de Hélio Abreu. Avelino, é uma alegria recebê-lo aqui nos estúdios da TV FEC para um bate-papo informal, mas que, trazendo um pouco da sua bagagem, da sua experiência no movimento espírita catarinense. Nós deixamos a TV FEC à sua disposição, as nossas portas sempre abertas. E assim como você está aqui hoje, outros companheiros que já labutaram no movimento espírita também têm colaborado e participado, vindo à Federação Espírita Catarinense, trazendo o seu trabalho, a sua experiência, a sua bagagem, que é muito importante para todos nós. A importância do movimento espírita se faz pelos homens, porque o movimento é dos homens e a doutrina dos espíritos. Então, Avelino, bem-vindo novamente à sua Federação Espírita. É a minha federação. Eu fico extremamente lisonjeado, né, com esse convite, porque eu já há quase mais ou menos 20 anos, que eu não militava mais no movimento espírita, né? Parei em função da minha idade, do meu recolhimento lá numa casinha lá na praia, o meu interesse também pela astronomia que me absorvia bastante tempo, né? Às vezes eu começava a fazer uma época, assim, um trabalho de observação astronômica, começava às 6 horas, assim, no escurecimento no inverno, 6 horas da tarde, escurecia, e até 1 hora da manhã, ininterruptamente observando. Então isso me absorvia, né? E eu pensava, bom, o Espiritismo foi uma passagem maravilhosa. Eu sempre, quando converso com alguém, eu digo, eu tive uma origem humilde, não tive uma escolaridade razoável, acho que pouca escolaridade, né? Mas a doutrina espírita me abre uns horizontes, né? Com certeza. Como diz o Allan Kardec, é uma doutrina como a espírita, que leva o indivíduo a conhecer horizontes tão largos, né? E só pode ser estudada por homens sérios, com desejo de chegar a um resultado. Isso está no introito do Livro dos Espíritos, né? Exatamente. De Allan Kardec. Então, eu vivi toda a experiência do Espiritismo, para mim foi muito gratificante e creio, sem falsa modéstia, que deu uma contribuição muito grande, né? Com certeza, com certeza. Porquanto nas palestras a gente não só falava dos conceitos doutrinários da própria doutrina, mas sempre conceitos de comportamento ético, conceitos ecológicos, como respeitar o ambiente, como conviver com a natureza, né? Exatamente, essa questão da ecologia, então, ela é importante. Eu creio que prestei, assim que deixei, durante esses 40 anos mais ou menos de palestra doutrinária, de vivência, primeiro como presidente do Centro Espírita, fui presidente do Centro Espírita Antônio de Pádua por várias vezes. Eu, na mesma época, assumi a presidência do Conselho Regional Espírita da Grande Florianópolis, né? E, posteriormente, em razão do falecimento do Hélio Abreu, e depois, por uma eleição, me tornei presidente também da Federação Espírita, né? Então... Mas o Avelino, companheiros, além de espírita, de estudioso e conhecedor da doutrina, principalmente dos clássicos do espiritismo, né? Como Camille Flammarion, Leon Denis, ele também é um estudante de astronomia. E hoje não só estuda, como ensina na Escola Técnica, na Escola Federal. Você tem dado contribuições no estudo da astronomia, que foi por onde o Espiritismo acabou te conduzindo para esse estudo do universo. Sem dúvida. Sem dúvida, o Espiritismo abriu esse horizonte para você perceber o universo de uma maneira mais integral. Conte um pouquinho essa sua experiência na astronomia. Na astronomia? Pois é, quando me aposentei aos 50 anos, né? E tive a felicidade de conhecer a União Brasileira de Astronomia, que na época tinha sede em Porto Alegre, e mantive uma relação de correspondência com o pessoal, então eles me mandaram muito material. Em consequência,
eu me sentia assim um pouco isolado, sozinho. Me lembrava do Seixas Neto, que tinha muito lidado com a astronomia, mas Seixas Neto foi um camarada mais individualista e eu queria, assim, tornar a coisa mais ampla. Então procurei a Universidade Federal de Santa Catarina, lá o diretor do planetário, e propus a ele, nós fundamos um grupo de estudo, porque tinha um grupo de estudo, eu estive em Porto Alegre, lá no grupo de astronomia lá de Porto Alegre, e eu digo, vamos fazer aqui em Florianópolis um também. Aí ele topou imediatamente, né? E aí eu sou considerado fundador do grupo de estudo de astronomia que hoje funciona na universidade. E em razão disso, agora há poucos tempos passados, fui guindado numa posição que ficou até meio também inusitada, né? Me condecoraram membro... Peraí, deixa eu me recordar. Cidadão honorário de Florianópolis, pela Câmara de Vereadores, por quanto principalmente pela fundação do grupo de astronomia, né, e pela minha ligação com o mundo inteiro nessa área da astronomia. Eu tenho em casa, modéstia à parte, vários diplomas de observador de qualidade, de membro. Tenho um diploma até da International Halley Watch, que eu observei o cometa Halley durante mais ou menos 7 meses. Fui o primeiro a ver o cometa Halley aqui em Florianópolis, na Crina, e o último a vê-lo, desde a sua chegada até a sua saída, né? E escrevi na época que eu estava lá, também fui contratado pela universidade, pela FAPEU, para fazer palestras lá no planetário, né? E aproveitava também, eu escrevi uns artigos para o jornal, no Jornal Estado na época. Então escrevi uns quantos artigos, né? Isso aí. Escrevi uns quantos artigos para o Jornal Estado sobre a história do cometa, aquela coisa. Então, tive uma participação muito grande. E até hoje, agora, dia 12 desse mês, agora parece que o planetário vai completar 40 anos de existência. E já me convidaram para participar, já tem um espaço reservado para mim fazer uma palestrazinha lá. Mas voltando um pouquinho mais ao passado, vamos lá nas suas andanças pelo movimento espírita aqui de Santa Catarina. Conte-nos alguma passagem, algum fato, já que você foi do Antônio de Pádua, da Federação, né? Como é que era o movimento há 40 anos atrás, ou um pouco mais, né? Já que você labutou nesse movimento. Eu acho que uma das coisas interessantes é que, como eu te falei, às vezes a pessoa era convidada, como eu era convidado, para fazer palestra em 2 centros espíritas no mesmo dia. Não podia atender. Então eu resolvi propor uma escala de palestra de expositores espíritas, assim, que mais conhecia o movimento federativo, para ir de centro espírita. Então, esses não seriam convidados pelos centros espíritas, eles seriam propostos pela federação, oferecido ao centro espírita a possibilidade de um membro da federação ou do conselho regional fazer uma palestra sobre o movimento espírita, tratar das coisas assim. Então, foi feita uma escala doutrinária com vários oradores. Então, nós quase... Não era bem imposto os centros espíritas aceitavam, mas ficava muito contente que tinha um palestrante sempre à disposição. Então, foi uma época muito boa, né? Para você ter uma... Isso hoje, até hoje funciona. Não sabíamos quem tinha iniciado. Então, foi uma ideia minha que surgiu, né? Levamos à diretoria da federação, então foi aprovada a ideia. Né? Uma pequena mudança, eu tinha uma ideia, mas tem outro que apresentou uma ideia um pouco diferente e ele venceu para coisa, mas eu acho que a minha era melhor. Então vejo de ser um número mais reduzido, né? Essa prática do palestrante hoje da primeira URI, da 14ª URI, enfim, do movimento espírita regional, ele já está sedimentado, é um trabalho que já vem acontecendo, Avelino, já de forma bem organizada, tem o dia certo para os palestrantes da federação, né, do movimento da federação regional, irem às casas espíritas. Então as casas hoje já reservam um dia da semana para que seja o palestrante. Então não foi em vão a ideia, continua até hoje. Continua até hoje. Foi bem inspirada. E eles sempre trabalham uma temática, né, que vem ao encontro de um calendário, de algum evento, de algum livro, para que haja uma fala comum, né, dentro do movimento regional. Então essa tônica em cima do que você acabou de colocar, da pureza doutrinária, de não nos afastarmos de Kardec, é o que sempre
dirige o movimento espírita, né? E antes que eu me esqueça, na época que eu estava militando, eu fiz um poema. Eu também sou poeta, não sabia dessa. Poeta, tocador de violão. Então eu fiz um poema que eu acho belíssimo, apesar de ser eu mesmo que tenha feito. O título do poema é um soneto ideal espírita, e eu vou recitá-lo agora. Pois não. Nas tormentosas lutas que o espírito passa, a resgatar débitos do passado, surge-lhe um farol em momento dado, iluminando-lhe a diretriz escassa. Já não palmilha rotas transviadas, qual pesadelo de um louco sonho, divisa enfim um porvir risonho, luzes brilhando, portas escancaradas. Mas que força é essa que o ser transmuda e no bom combate contra o mal se escuda? Se vencedor, é invencível agora. É o ideal espírita que pujante assoma, norteando a vida cujo leme toma, guiando a alma à eternidade afora. Isto é Avelino Alves. Avelino, para as suas considerações finais, nós queremos agradecer a sua participação aqui na TV FEC. Estamos aqui com os estúdios e a própria federação à tua disposição para que quando você quiser nos visitar e aqui desenvolver qualquer temática, qualquer trabalho, a casa está sempre aberta para todos os catarinenses que aqui queiram vir dar a sua colaboração. Olha, posso dizer que para mim até causou surpresa, né? Que fazia algum tempo que eu não confabulava com outros confrades espíritas, né? E a gente fica feliz também que nós temos um conceito de vivência espiritual, de espiritualismo, o mais puro possível, sem enxertias, sem aquela busca incessante de provocar fenômenos que o próprio Allan Kardec, desde que a doutrina tomou um rumo filosófico do que provocar fenômenos à torta direito, a doutrina ganhou grandeza, né? Pegando o rumo filosófico. Então, continuamos com a nossa filosofia e a federação está, olha, surpreendentemente para mim, que não estava meio afastado por esses anos agora, desde as minhas últimas palestras, as minhas últimas participações, muito bem organizada, uma beleza. E se eu posso desejar é que se eu puder ainda, né, em alguma ocasião, participar, e desejar a você já todo o mérito e toda a sabedoria, né, para continuar esse trabalho, né? Como aquele cidadão que orava assim, né? Senhor, dá-me força e coragem para mudar aquilo que pode e deve ser mudado. Senhor, dá-me paciência e resignação para aceitar aquilo que não pode e nem deve ser mudado. Mas, sobretudo, Senhor, me dá inteligência e sabedoria para diferenciar uma coisa da outra. É o que eu desejo a vocês, essa sabedoria, para diferenciar sempre as coisas e levar a doutrina ao lugar que ela sempre mereceu e sempre esteve, né? Porque hoje as pessoas têm um grande respeito em muitas áreas do conhecimento, estão respeitando a doutrina espírita. Me lembro do professor José Jorge, né? Perguntaram ao professor José Jorge: a doutrina espírita será a religião do futuro? Ele disse: não. O espiritismo será o futuro das religiões. É isso aí. Irão buscar, já estão buscando muita coisa na doutrina espírita. Avelino, muito obrigado pela sua presença, pela sua contribuição, sempre valorosa para o movimento espírita catarinense. Nós somos agradecidos pela sua visita. Agradecido também pela oportunidade. Obrigado.